Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no livro de Joel, no capítulo 2. E nós vamos ler os versos 28 até o verso 32. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Joel está depois de Daniel, depois de Oséias. É um livrinho pequeno ali, às vezes é mais difícil de achar. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versos 28 até o verso 32. Promessa do derramamento do Espírito. Todos encontraram? Amém? O verso 28 diz o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Louvado seja o nome de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Isso é fato. Se nós não clamarmos pelo derramamento do Espírito Santo, nós não conseguiremos. É impossível para nós sermos habilitados a pregar o Evangelho, ou pelo menos o Evangelho eterno, porque existem outros evangelhos sendo pregados por aí afora, não é? Que não é o Evangelho eterno. Sabe, irmãos, eu tenho o hábito, ainda mais agora que a gente está trabalhando eu pelo menos tenho trabalhado mais em casa do que na empresa, e sobra mais tempo para a gente meditar na palavra de Deus, e eu tenho o costume de assistir sermões assim pela internet. E uma coisa que me chama a atenção, eu assisto bastante sermão, lógico, da nossa igreja, mas eu gosto de assistir de outras igrejas também. E tem mensagens maravilhosas. Tem um pastor que eu gosto bastante chamado pastor Paulo Júnior, não sei se os irmãos já ouviram falar, da igreja, acho que ele é da igreja presbiteriana. São mensagens muito boas, assim, mensagens dentro da palavra de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que as outras denominações, falta uma coisa, irmãos. Falta uma coisa, que é a mensagem do tempo do fim, a mensagem escatológica, as profecias. A gente assiste muitos bons sermões a respeito de família, a respeito de questões variadas aí da vida cristã. Mas eles não falam sobre profecias. Não fala sobre escatologia, não estuda os livros de Daniel e Apocalipse. E aí eu pergunto para você, quem é que vai pregar essas mensagens, irmãos? Quem é que vai pregar Apocalipse 13? Quem é que vai pregar Daniel 8,14? Quem é que vai pregar a respeito do juízo investigativo? Que, aliás, é uma doutrina que é bastante combatida na nossa igreja. Os irmãos de outras denominações batem bastante na gente porque não creem na doutrina do juízo investigativo, que é tão bíblica quanto a salvação pela graça em Cristo Jesus. Quem é que vai pregar essas mensagens, irmãos? Quem é que vai pregar sobre o sábado, sobre o decreto dominical? Quem é que vai pregar? Quem é que vai levar essa mensagem ao mundo? Qual outra denominação religiosa prega Apocalipse 14? A partir do verso 6, temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quem mais prega essas mensagens, irmãos? É bem que eu estou vendo um monte de pregador aqui, pregador da mensagem do tempo do fim. Mas para que nós possamos, irmãos, repetindo, para que nós possamos ser habilitados para pregar essa mensagem, nós precisamos do derramamento do Espírito Santo. E aí é que a gente amplia um pouco mais a nossa visão.
Se eu pedir para todo mundo levantar a mão, eu não tenho costume de fazer isso, e não vou fazer isso mais uma vez. Mas se eu pedisse para todo mundo levantar a mão, quem aqui deseja receber o Espírito Santo, todo mundo ia levantar a mão e falar que eu desejo receber o Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser ungido pelo Espírito Santo, eu quero ser capacitado pelo Espírito Santo para pregar as 3 mensagens angélicas, a verdade presente para o tempo do fim. Mas para que nós possamos, irmãos, receber o Espírito Santo, e esse é um ponto importante que eu quero chamar bastante a sua atenção essa noite, e a minha também. Nós precisamos de arrependimento. Arrependimento. Nós precisamos nos entregar a Deus de todo o nosso coração. Esse texto de Joel que nós acabamos de ler, que ele se cumpriu parcialmente lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, teve um cumprimento também, irmãos, no ano de 1844, ou por volta do ano de 1844, quando a mensagem do Advento ela foi pregada com grande ênfase. Teve o grande desapontamento, muitas pessoas ali se converteram à mensagem da segunda vinda de Jesus, mas veio o desapontamento e a grande maioria apostatou. Ficaram poucos ali, e desses poucos que ficaram, perseverantes, firmes em estudar a palavra de Deus, firmes em buscar o Espírito Santo, surgiu a igreja na qual você está hoje, na qual eu e você estamos hoje. Mas o Espírito Santo, essa promessa de Joel, ela também está para o futuro, porque o Espírito Santo será derramado mais uma vez em grande medida. Você percebe que o Espírito Santo, ele é derramado em pontos específicos, nos momentos de pregação do Evangelho. Logo ali após a ascensão de Jesus, em Atos 2, na mensagem do Advento ali de Guilherme Miller e dos pioneiros da nossa igreja, por volta de 1844, isso vai voltar a acontecer. Mas como eu disse, irmãos, para que nós possamos receber o Espírito Santo, nós precisamos de arrependimento. Arrependimento. E essa é a mensagem, digamos assim, geral do tema da nossa pregação de hoje. Quando a gente volta um pouquinho aí no livro de Joel, ainda no capítulo 2, versos 12, volta um pouquinho aí, e vamos ler a partir do verso 12. O que nós precisamos, irmãos, para receber o Espírito Santo? Para nos habilitar a receber o derramamento do Espírito Santo. A partir do verso 12, vamos ler juntos aí. Diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Mais uma vez aqui vem essa palavra-chave, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e uma libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Olha que mensagem forte essa, irmãos. Veja que logo após esse texto, se você continuar a leitura, na sequência o que vem, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos nos converter, rasgar o nosso coração, e não as nossas vestes, né? Porque era um costume antigo, quando uma pessoa ela exteriorizava ali a contrição, o arrependimento,
rasgava as suas vestes, mas Deus ele pede para que nós rasguemos o nosso coração. E é interessante, irmãos, quando a gente lê de forma mais atentiva o texto, diz aqui no verso 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o seu noivo da sua recâmara e a sua noiva do seu aposento. Aqui é um chamado individual, cada um de nós temos que nos converter ao Senhor, rasgar o nosso coração diante dEle, confessar os nossos pecados, não contemporizar com o pecado, como é moda hoje em dia. Hoje em dia é moda uma pregação de uma graça barata, de que Jesus nos aceita como nós somos, e Ele nos ama, e se a gente pecar e ficar pecando, Ele sempre vai nos perdoar. Não caia nessa, irmãos. Não se iluda. Se você realmente quer receber o Espírito Santo, nós precisamos confessar os nossos pecados. E quando o texto diz ali rasgar o coração, é falar a verdade para Deus. É abrir de fato o coração. É apresentar para o Senhor as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E pedir para que Ele nos dê forças para superar essas dificuldades que nos impedem de receber o Espírito Santo e pregar o Evangelho. Eu e você, irmãos, não conseguiremos pregar o Evangelho eterno. Não conseguiremos pregar a mensagem de Apocalipse 14 se nós não nos arrependermos e não nos confessarmos todos os nossos pecados. Todos. Se você for para o livro Grande Conflito de Ellen White, ela diz que a angústia de Jacó, após o fechamento da porta da graça, em que os santos hão de passar, pouco antes do derramamento das pragas da volta de Jesus, essa angústia, irmãos, é o peso de ter algum pecado não confessado. É essa angústia de Jacó. É de repente não ter apresentado algum pecado a Jesus Cristo para que ele possa riscar ali dos livros de registro e dessa forma perder a salvação. E aqui, como eu disse, irmãos, o chamado ele é individual, mas ele é também coletivo, ele é também familiar. Presta atenção de novo, o texto está dizendo aqui: reuni os filhinhos e os que mamam. Todos, irmãos, de forma individual, de forma familiar. A nossa família, também precisamos apresentar a nossa família a Deus. Assim como Jó fazia. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que Jó ele apresentava sacrifícios pelos seus filhos, porque vai que alguns deles tenham cometido algum pecado. Aí eu pergunto para mim e para você: estamos nós fazendo isso? Eu sei que... Obrigado, Juninho. Eu sei que nós temos muitas famílias, infelizmente, que estão fragmentadas na igreja. O desafio é muito grande. Mas nós não podemos desistir, irmãos. A pregação do Evangelho é para as pessoas lá fora, mas é primeiro para os da nossa casa. Primeiro para os da nossa casa. No verso 18, vamos continuar a leitura aí do livro de Joel. No verso 18 diz o seguinte: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eu vejo um paralelo aqui, irmãos, quando Deus diz que Ele vai enviar o cereal, o vinho e o óleo. Eu vejo um paralelo aqui. Há 3 símbolos que as Escrituras fazem correlação com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus e com o Espírito Santo. O cereal, né, o trigo, o alimento verdadeiro, aquele alimento que sustenta, que é a palavra de Deus, o Evangelho eterno. E aqui há um outro ponto, irmãos: não existe reavivamento dentro da igreja. Não existe derramamento do Espírito Santo sem o estudo da palavra de Deus. Não existe. Você vai pregar o quê, sendo que você nem você estuda o Evangelho? O que você vai pregar? Aí eu pergunto para vocês, e para mim também: quanto tempo temos nós passado individualmente em estudo da palavra de Deus?
em examinando as Escrituras, cumprindo assim uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, examinai as Escrituras. Quanto tempo nós temos passado individualmente? É engraçado, irmãos, que essa pandemia, ela sacudiu a igreja, sabia? Ela sacudiu a igreja. Porque muitas pessoas, irmãos, passam a semana inteira, eu nem sei quantas horas tem uma semana, não sou bom de conta, mas passam a semana inteira sem abrir a palavra de Deus. Um único momento. E só tinham contato com a palavra de Deus na igreja. Eu vejo, irmãos, professores de escola sabatina com a lição em branco. Eu vejo isso. Nós precisamos despertar, irmãos. Entende como quando Deus ele fala assim, que nós precisamos nos converter, rasgar o nosso coração em arrependimento? Precisamos de estudo da palavra, irmãos, para que possamos receber o Espírito Santo. O texto de Apocalipse no capítulo 14, ele faz uma menção ao juízo de Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E voltando à questão do juízo investigativo, nós estamos vivendo hoje, irmãos, o grande dia da expiação. Quando você vai para o livro de Levítico, no capítulo 16, você vê ali o que o povo fazia no dia da expiação. Lógico, nós não temos tempo aqui para explicar a questão do juízo investigativo, não é? A transferência de Jesus no santuário do lugar santo para o lugar santíssimo, em 1844. Mas se você tem alguma dúvida, estude Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Busque materiais que ajudam a elucidar esses temas. Assista vídeos na internet, esse tema é importantíssimo para nós estudarmos, irmãos. Tem total relação com a pregação do Evangelho eterno. E quando a gente vai lá para o livro de Levítico, abre aí a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 16, o que o povo fazia durante o período do dia da expiação? No dia, da expiação. O que nós deveríamos estar fazendo hoje, irmãos, para que a gente possa receber o Espírito Santo e pregar o Evangelho? Levítico 16, nos versos 29 e também o 30. Olha só esse texto que diz aqui. Levítico 16, 29 e também o 30. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. 29 diz o seguinte: Isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e obra nenhuma fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se vos fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É tempo, irmãos, de nós afligirmos a nossa alma. Afligirmos a nossa alma. Para que possamos ser purificados dos nossos pecados. A porta da graça, irmãos, ainda está aberta. Nesse momento ela está aberta. Se caso eu esteja falando para alguém aqui essa noite, que está lutando contra algum pecado acariciado, contra algum ponto que precisa corrigir a rota, algo que você sabe que desagrada a Deus, mas você tem dificuldade em largar isso. Oh, irmãos, nós precisamos afligir a nossa alma, porque nós estamos no dia da expiação, e Jesus Cristo está no santuário, Ele deseja, se tem uma coisa que Deus tem pressa, irmãos, não é em dar emprego para você, não é de te dar carro, não é de dar casa para você, para os jovens, né? Não é de te dar nada. Se tem uma coisa que Deus tem pressa, é em nos perdoar. Você já viu, irmãos, um julgamento onde o juiz ele está desesperado para absolver você? Você já viu isso? Deus, nesse momento, irmãos,
Ele quer muito nos perdoar, Ele quer nos absolver através do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos afligir a nossa alma, como está escrito aqui nesse texto, confessar os nossos pecados, rasgar o nosso coração, porque se não fizermos isso, irmãos, como é que nós vamos pregar o Evangelho eterno? Como que nós vamos receber o Espírito Santo? O tema de oração, irmãos, do dia de hoje, que vem falando ali que nós precisamos orar por melhores hábitos na nossa vida, de saúde, eis um ponto também, irmãos, que nós precisamos considerar com muita atenção. Porque a irmã White, ela diz que o Espírito Santo não será derramado em pessoas que sabem o que devem. Assim, eu estou parafraseando, tá? Sendo bastante curto. Mas o Espírito Santo não será derramado em pessoas que sabem o que devem comer, ou melhor, o que não devem comer e mesmo assim comem. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. O livro Eventos Finais, de Ellen White, na página 117, falando a respeito da chuva serôdia, ela diz o seguinte: precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Essa é a maior e mais urgente de todas as necessidades. A nossa maior necessidade, irmãos, é de um reavivamento, de um verdadeiro reavivamento. Buscá-lo deve ser nossa prioridade. Deve haver esforço dedicado para obter a bênção do Senhor, porque não porque Deus não esteja disposto a concedê-la, mas porque não nos encontramos preparados para recebê-la. Olha que texto forte isso, irmãos. Não é que Deus ele não deseja nos abençoar, derramar sobre nós o Espírito Santo. Depois nós vamos ler no final um texto de Lucas, no capítulo 11, verso 13, que você vai entender melhor isso. Deus ele deseja demais derramar o Espírito Santo em nós, irmãos. Mas muitas vezes nós não nos encontramos preparados. E aqui ela continua dizendo: nosso Pai Celestial está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Agora, mais uma vez o reforço: por meio de confissão, humildade, arrependimento e fervorosa oração, devemos chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa, para nos conceder sua bênção. Olha aqui o caminho, irmãos: confissão, humildade, arrependimento, tristeza pelo pecado. Tristeza verdadeira pelo pecado. E fervorosa oração. O texto continua: digo-lhes que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem que haver um ministério convertido, precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Agora essa é a parte que quando eu li eu fiquei assim, pensativo, porque ela diz: muitos que estão pregando a palavra de Deus necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazer uma obra completa, antes que seja tarde demais para sempre. Todos nós, irmãos, que temos o desejo de pregar a verdade, que temos o desejo de pregar o Evangelho, precisamos de conversão e arrependimento. Todos nós. Sabe, irmãos, nós não devemos nos contentar em ser cristãos meia boca, sabe? Não devemos nos contentar com isso. Porque Deus ele deseja que nós sejamos cada vez mais santificados na sua obra. Deus ele quer elevar a nossa condição moral, espiritual, cada vez mais. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos rebaixar. Você entende a lógica? Para que eu e você possamos ser exaltados por Deus, nós precisamos de humilhação, de arrependimento, de tristeza pelos nossos pecados e de conversão. Eu quero finalizar, irmãos, a mensagem de hoje, lendo o capítulo 11 do livro de Lucas.
Lucas 11, no verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. E aqui é o texto que nos enche de esperança e motivação. Diz o seguinte: Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O maior bem, irmãos, que o céu pode conceder para você nesta noite e durante toda a sua vida é o Espírito Santo. Agora fica a pergunta: será que eu quero receber o Espírito Santo? Será que eu desejo ardentemente, é o desejo ardente do meu coração receber o Espírito Santo? Os frutos manifestados da minha vida, eles apontam para uma vida convertida que deseja de forma desesperada o Espírito Santo? Que nós possamos refletir nisso, irmãos. E que possamos, se necessário for, voltarmos à palavra de Deus, voltarmos ao espírito de profecia, gastar os nossos joelhos em oração, irmãos. É uma coisa que eu percebi durante esses 10 dias, como eu oro pouco. Como eu oro pouco, irmãos. Eu preciso orar muito mais. A gente tem tempo para tanta coisa, irmãos, tanta coisa fútil, tola, e muitas vezes não temos tempo para orar, e nós precisamos. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre você e a sua casa, e que nós possamos ser habilitados pela misericórdia, pela graça do Senhor a pregar esse Evangelho eterno, para que Jesus possa voltar. Amém? Nosso irmão Afonso vai cantar mais uma vez. Que possamos aproveitar esse momento para entregar a nossa vida a Deus mais uma vez.